Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador, 997275688. Olá, muito boa tarde, está começando mais um programa Fala Vereador aqui na Rádio Araras FM 107,7, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, você que sempre acompanha aqui o programa Fala Vereador às sextas-feiras, muito obrigado por acompanhar o programa. Hoje, recebendo o vereador Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras, do Partido Rede, e que vai bater um papo com a gente aqui, hoje vai falar de vários assuntos no programa aqui na Rádio Araras FM. Boa tarde, Carlos Alberto Jacovetti, para muitos Carlinhos, para outros Jacovetti, e assim vai, né, Jacovetti? Para outros Jacó. Isso. Boa tarde, Jacó. Boa tarde, nosso amigo Nilcinho Zanqueta. Boa tarde, Rafael Rocha, também presente. Boa tarde a todo o público que nos ouve pela 107.7. É sempre uma alegria estarmos aqui com vocês. Legal. Carlos Alberto Jacovetti, bom, vamos falar de vários assuntos aqui. A começar, Jacó, o comando da presidência da Câmara, né? O senhor está no comando de maneira interina, né? Assumiu, depois que o titular, o senhor Pedro Eliseu Sobrinho, foi para a prefeitura, o senhor assumiu interinamente. Tá dando para comandar lá? Tá tranquilo? Como é que tá? Olha, é evidente, né, que você interinamente não é como você ser realmente, vamos falar assim, o titular, né? Mas eu estou acostumado, eu sempre falo isso, né? Desde garoto, em muitos dos times que eu joguei, né, no Comercial, no São Benedito, no Oratório São Luís, na Fazenda Morro Alto, eu quase sempre era reserva. Lateral direito? Lateral direito, um pouco de volante. Aí faltava o ponto esquerdo, ó, põe o Jacozinho lá, põe o Jacó. Então eu sempre tive esse espírito coletivo de equipe, independente da posição que eu assumisse. E isso me ensinou, né, na vida toda a ter esse trabalho de equipe e dá sempre certo, né? Você sendo ou não sendo, é igual eu falo também no caso do carro, né? O carro tem 4 pneus e um estepe. E o estepe fica quieto lá, mas a hora que furar o pneu, se o estepe não estiver em ordem, o carro não anda. Então, né, a interinidade, ela também tem as suas dificuldades, eu diria maiores ainda, mas a gente tem que entender que há aqueles que nasceram para ser o pneu, né, o titular, e aqueles que nasceram para ser o estepe. E eu nunca me incomodei com isso, não. Sempre fiz o trabalho da melhor maneira possível. Aliás, o Carlos Alberto Jacovetti é um político de muito respeito em Araras, vice-prefeito, vereador por 2 vezes, presidente da Câmara, prefeito de Araras, quer dizer, 3 vezes como vereador, né? 3 mandatos. 3 como prefeito. 3 vezes como no executivo, né? Foram períodos 2 curtos, vezes né? vice-prefeito e uma recente como prefeito. Na verdade foi assim, vamos para ser bem claro aí para quem está nos ouvindo, né? Quando eu tinha meus 48 anos, em 2007, eu me inscrevi pela primeira vez em um partido político, acabou dando uma série de contingências aí e eu acabei sendo eleito vereador. 1 ano e meio depois eu acabei sendo escolhido para disputar a vice-prefeitura, né, com o Dr. Brambila, nós fomos eleitos. Depois houve a reeleição, eu fui também reeleito para vice. Aí em 2015 eu tive 2 períodos, né, uma vez que o Dr. Brambila ficou doente, eu assumi a prefeitura no começo do ano e depois um período que ele precisou se ausentar também no final do ano, mais uma vez. E agora, né, na saída do nosso prefeito Pedrinho Eliseu, eu também tive a oportunidade de ficar por mais um mês. Então foi uma história assim diferente, né? Eu fui eleito vereador novamente agora em 2017 e acabei tendo, né, todos esses mandatos aí num período curto e uma coisa diferente na cidade, né, Nilson? Mas demonstrando aí que o reserva também, quando é dedicado, né, a hora que precisa, ele dá conta do recado ali no time. Não tenha dúvida, e vem fazendo um baita de um trabalho como presidente da Câmara, foi assim quando esteve também ali no Executivo por um período. E, Jacó,
tivemos recentemente aí a eleição suplementar, né? Onde o Júnior Franco acabou eleito prefeito, o Carleto Denardi vice-prefeito. Como é que o senhor analisa, né, essa candidatura do Júnior Franco e essa vitória, né, na eleição suplementar agora para o comando da cidade para os próximos 2 anos? Olha, eu diria para você o seguinte, até quero aqui colocar publicamente, acho que aqui nós nunca conversamos, Nilcinho, a respeito disso. O pessoal fala assim, poxa vida, Jacovete, você lá atrás, você era do grupo político, quando começou, né, em 2008, você ganhou como vereador, junto com o grupo do prefeito, na época, o Pedrinho Eliseu. Depois você acabou sendo vice-prefeito juntamente com o Dr. Brambila, e você disputou uma eleição contra o senhor Pedro Eliseu. Depois você disputou uma eleição contra a senhora Gabi Eliseu. Agora, ultimamente, você também disputou uma eleição contra o grupo do Dr. Brambila e contra o grupo do Pedrinho Eliseu, né, no grupo do Irineu Marreto e do engenheiro Paulinho. Eu digo o seguinte, e aí eles falam, e depois você votou no seu Pedro para presidente da Câmara. Eu falo o seguinte, o meu partido principal é o PPA, que é o Partido do Povo de Araras. E eu, quando tomo minhas decisões, eu tomo baseado no que eu acho que realmente vai ser o melhor para o futuro da cidade. Então, lá atrás, eu fui eleito, sim, no grupo do Pedrinho Eliseu, que inclusive o Dr. Brambila também foi juntamente, apoiou o Pedrinho Eliseu. Até na época, eles fariam uma chapa onde o Dr. Brambila possivelmente seria o vice-prefeito, né, junto com o Pedrinho Eliseu, mas os partidos, na época, o PT e DEM eram inimigos aí na esfera estadual e federal, isso não foi possível. Ocorre que com a saída na época do prefeito Pedrinho, no meu entendimento, o Dr. Brambila começou a fazer um trabalho muito bom, que deveria ter sequência nesse trabalho. Então, sim, eu apoiei justamente em nome dessa necessidade, na minha visão, da sequência do trabalho que estava fazendo muito bem feito. Depois, nesse período todo, houve agora, vamos dizer assim, em 2016, havia uma intenção que eu apoiasse o PT. E eu falei, olha, não vou fazer isso, acho que o PT já passou o tempo dele, tem que a coisa mudar. E eu acabei me isolando, né? Ninguém viu fazer campanha, até foi uma surpresa eu ter sido eleito, e eu nunca omiti isso, né? Eu fui apenas o 19º, eu fui o número 18 em termos de colocação de votos, e numa questão de formatação, né, de contingências, acabei sendo o 11º vereador eleito. E todas as minhas decisões, como eu estava lhe dizendo, para vocês que estão me ouvindo, o senhor, a senhora, e o jovem, o adulto, foram pautadas no que seria de mais conveniente para a cidade. E o que aconteceu dessa vez? Dessa vez havia uma eleição para a presidência da Câmara, e todo mundo imaginava que eu seria totalmente contrário justamente ao grupo do Pedrinho Eliseu, e que eu seria um peso muito grande contra, né? E começaria isso lá na eleição para a presidência. Porém, a gente sabia da possibilidade de haver um novo afastamento do nosso prefeito, o Pedrinho. E para mim era muito claro, quando nos reunimos logo após a nossa eleição para vereador, no final de 2016, na minha casa inclusive, estávamos lá em 6 vereadores. E ali ficou acordado que aquele grupo de seis seria ali a Câmara, a mesa, saía daqueles 6. E eu fui muito claro, eu fui o primeiro a falar, porque estava na minha casa, e eu disse claramente, olha, é o seguinte, se realmente for haver o afastamento do nosso Pedrinho, do nosso prefeito Pedrinho, se ele não puder assumir, eu tenho sim intenção de ser o presidente da Câmara. Por quê? Eu não poderia jogar fora a responsabilidade de conduzir o processo administrativo e político do município naquele período que seria a transição. Porque se o prefeito Pedrinho não assumisse, o presidente da Câmara assumiria, e na nossa leitura talvez aí por 3 meses, eventualmente um pouco mais. Então não poderia simplesmente ignorar todo aquele período que eu tive nos cargos que eu tive de executivo e de legislativo. Então eu disse, em sendo o prefeito Pedrinho afastado, eu quero ser candidato a presidente da Câmara. Em não sendo o prefeito Pedrinho afastado, eu não quero nem ser nada na mesa.
E disse, né, o doutor Núcio estava em casa, inclusive falou, doutor Núcio, caso o senhor seja o candidato, independente de qualquer coisa, o meu voto é do senhor. Que eu considerava que a experiência do doutor Núcio, toda a trajetória que ele teve na vida e na política, na minha visão, ele era o mais qualificado para fazer esse processo de transição, justamente que eu mencionei agora há pouco. Muito bem. Aí, na vez do doutor Núcio falar, ele disse, olha, eu só quero ser presidente da Câmara se tiver certeza total e absoluta que eu não serei o prefeito. Ele falou assim, olha, eu já tenho meus netos, já tenho minhas outras coisas, eu só quero apenas e tão somente ser presidente. Então, se o prefeito Pedrinho assumir, eu quero ser o presidente da Câmara. Se não, não tenho nenhum interesse nisso. Bem, e aí teve toda uma mudança depois, né, do que havia sido acordado lá em casa. Acabou mudando e chegou na hora do voto. Eu fui muito claro. O seu Pedro tinha possibilidade de ser eleito e tinha um outro vereador a possibilidade de ser eleito. Eu simplesmente raciocinei e concluí que se o seu Pedro fosse eleito, uma vez que o Pedrinho havia assumido, ele seria o prefeito, então haveria a possibilidade de, num futuro de alguns meses, como aconteceu lá atrás, 7 meses, um ano e pouco, o Pedrinho seria afastado, e para mim nada mais óbvio, mais lógico, mais correto para a cidade era que alguém do grupo do Pedrinho, no caso o seu Pedro Eliseu, assumisse a prefeitura para dar continuidade, assim como eu agi lá atrás, dando continuidade na administração do Dr. Brambila. E foi exatamente isso que eu fiz. Evidentemente que a gente não imaginava que eu acabaria ficando também por um período no executivo. E na época eu fui assim criticado por muita gente que disse o seguinte: poxa vida, Jacovetti, você chegou ao executivo, você não colocou uma única pessoa do seu partido aqui. Aliás, eu não contratei ninguém, né? E eu disse claramente, eu não estou aqui por causa de acertar a vida de ninguém. Eu estou aqui pela continuidade, pelo que eu acho que é o de melhor que vai ser para a nossa cidade. Então, minhas atitudes e medidas sempre foram pautadas do que eu entendia que era o melhor para a nossa cidade. E se eu voltasse atrás, eu teria feito tudo novamente. Então, respondendo agora o que você falou do Júnior Franco. O Júnior Franco também acabou sendo eleito porque o povo de Araras entendeu que a continuidade vamos dizer, do governo seria o melhor dos cenários, porque a essa altura do campeonato, você cortar um governo para ter um novo governo de apenas 2 anos, e sendo que daqui a 1 ano já começa a eleição novamente, né, para 2020, seria um cenário muito negativo, muito ruim, independente aí da qualidade de cada candidato. Mas a opção da população foi de continuidade. E é assim que eu vejo. Acho que o Júnior Franco tem condição de fazer um bom governo. Eu disse desde o primeiro dia, você é testemunha disso, quando chegou a notícia que ele seria o candidato, eu disse, o Juninho é pai, o Juninho é marido, o Juninho tem um negócio junto com a família que vai indo muito bem, juntamente com a família, com os seus funcionários. Você não escuta falar nada de negativo, pelo contrário, só coisas positivas da empresa que o Juninho está administrando. Ele também, em 2017, 2018, foi presidente do SAEMA, e eu sempre digo, o SAEMA é uma prefeitura. Também tem seu orçamento próprio, suas despesas, sua direção, respondia, né, claramente, porque é uma autarquia. Então eu acho que ele reúne todas as condições de tocar a vida da cidade. Ele só não era conhecido politicamente, e o Juninho é uma pessoa extremamente simples, humilde, às vezes até tímido. Agora, isso não é demérito para ninguém, acho pelo contrário. É até um mérito, porque ele acabou sendo eleito com uma votação significativa num período difícil. Então, o Juninho vai ter o nosso apoio, a hora que precisar ter a crítica, terá, mas sempre da maneira que eu faço, indo falar pessoalmente, sem fazer alarde, né? Sem, como eu sempre digo, sem ficar soltando rojão. Então, é o que eu queria dizer, Juninho, conte com a gente. Legal, e na administração do SAEMA, o Júnior Franco acumulou, né, um caixa de 14 milhões de reais. Isso muito se deve ao trabalho administrativo, né, Jacó? Porque não é uma tarefa fácil, né? Não, demonstrando que ele sabe, né, soube conduzir as equipes, e o Juninho tem o nosso apoio justamente por isso. E falando até em SAEMA, Júnior Franco, Jacovetti, Pedro Eliseu, Pedrinho,
Falando, o senhor que é um defensor aí do meio ambiente, um dos assuntos que deverá estar em pauta aí no início já do governo do Júnior Franco é a estação de tratamento de esgoto, né, Jacó? Que o seu Pedro Eliseu, se eu não me engano, implantou em 1992, quando prefeito. Depois teve alguns problemas que acabou não tendo a manutenção que deveria ter a estação de tratamento de esgoto, e agora me parece que é uma prioridade e o que é bom para o nosso meio ambiente, né, Jacó? Sim, veja, Juninho, Araras ela foi pioneira, né, no tratamento de esgoto, e o pioneirismo, né, eu sempre dou esse exemplo, igual na época os bandeirantes, né, quando hoje você anda pela via Anhanguera e você não toma flechada de ninguém, né, mas naquela época, quando os bandeirantes começaram a adentrar a mata dentro, existiam flechadas, né, picada de cobra, pernilongo, malária, etc. Então, Araras, nesse aspecto, ela foi pioneira. E como pioneira, ela também acabou sofrendo as suas picadas de mosquito, de cobra e flechadas. E, no caso, aconteceu com a nossa estação também. Agora, felizmente, conseguiu destravar lá o projeto que já havia sido desenvolvido lá atrás pelo Dr. Brambila. E o Júnior empenhou-se, foi lá várias vezes para Brasília. Esse projeto foi mudado, acabou sendo seguido o que o Estado determinou, né, a União determinou, e essa verba foi finalmente liberada, a licitação felizmente foi feita, deu tudo certo, e a empresa já vai começar o trabalho por esses dias, até porque existe uma obrigatoriedade da própria Caixa, que a primeira medição dos trabalhos seja feita agora em dezembro. Então isso aconteceu, e num período aí de aproximadamente 1 ano e meio, a estação deverá estar concluída novamente. Dessa vez o município aprendeu com, né, vamos dizer assim, a inexperiência lá do passado, para que a estação ela continue viva daqui para sempre. E o que seria muito importante para a municipalidade, né? O senhor que é um defensor do meio ambiente, né? Fervoroso defensor do meio ambiente. Sim, porque veja, Araras lá atrás ela foi pioneira. Ela era uma das poucas, únicas cidades que não jogavam esgoto in natura no nosso riozinho, que daí vai para o Mogi Guaçu. E hoje inverteu. Hoje muitas cidades estão fazendo seu tratamento e Araras, o dela ficou parado. Mas felizmente agora nós nos igualaremos, né, às cidades que realmente respeitam o meio ambiente nesse aspecto também do esgoto. Aliás, o senhor defende também uma Secretaria de Meio Ambiente, né, Jacó? Sim, isso a gente sempre defendeu, porque você tendo a Secretaria de Meio Ambiente, você fica com o foco exatamente no meio ambiente. Hoje, por não ser secretaria e ela está sempre atrelada a uma outra secretaria, ela acaba não tendo, né, os recursos mínimos necessários e nem a atenção que seria, né, adequada justamente para o meio ambiente, porque sem a preservação do meio ambiente não tem futuro. Muito bem, estamos entrevistando o Carlos Alberto Jacovetti, ao vivo aqui na Rádio Araras FM 107,7, a Rádio Araras FM, que tem todas as sextas-feiras, não é? O programa Fala Vereador, e hoje com a gente aqui o vereador Carlos Alberto Jacovetti. Jacovetti, algumas ações, né, alguns trabalhos que o senhor vem realizando ali na Câmara Municipal, trabalhos importantes. Um deles é a preocupação com o telespectador, com o ouvinte aqui da Rádio Araras FM, em relação ao horário da Câmara Municipal de Araras, né? O senhor apresentou, assim como toda a mesa diretiva, uma mudança de horário e essa mudança foi aprovada. Exato. Veja bem, olha, é muito comum, meia-noite, meia-noite e meia, tivemos casos de sessões que foram até as 2 da madrugada, até as 4 da madrugada. Isso é horrível para quem está assistindo, né, inconcebível. Isso é muito cruel para os servidores que ali estão, que tem que ficar acompanhando a sessão e no dia seguinte às 7 horas tem que estar de volta. E também, não vou dizer que para mim não é ruim, né? Eu também, é muito cansativo. E mesmo quando a sessão termina por volta de meia-noite, eu acho assim um ponto muito negativo que às vezes é 11h30, 15 para meia-noite, e nós estamos votando os projetos. Então, para quem está lá em casa, para o trabalhador, é praticamente impossível ele acompanhar a sessão. Então, é uma conversa que a gente veio desenvolvendo durante todo esse ano. A gente conversou muito com o pessoal da rádio, porque existe uma questão da hora do Brasil, né? Que o rádio tem que seguir. A própria televisão também tem a questão
desses horários, nós fomos acertando, e eu propus inicialmente que a sessão começasse às 18 horas. E aí alguns vereadores acharam melhor, né, que em vez de 18 fosse às 19. Então acabou, vamos dizer assim, havendo uma emenda, né, do vereador baiano da farmácia, e essa emenda ela foi aprovada por 8 votos. No caso, o meu voto e 2 vereadores votaram contrariamente, porque nós entendíamos que às 6 da tarde seria melhor ainda. Mas enfim, já foi uma evolução. Nós temos que agora ajustar esse horário, porque das 7 até as 11, o rádio ele tem que ter um período aí para colocar a hora do Brasil, né? A própria televisão. Então nós temos que apenas fazer esse ajuste, porque das 6 até as 10 não teria problema, daria tanto para o rádio como para o rádio seguir esse objetivo. Mas eu acho que caminhou, né? Ou foi uma coisa assim muito democrática, né? Decidida com todos os vereadores, e eu imagino que isso vai ser bom para os servidores e vai ser melhor ainda para o público que está nos assistindo. 12:24, estamos ao vivo aqui na Rádio Araras FM 107,7. Jacó, outra preocupação que o senhor tem bastante é em relação ao trânsito de Araras, né, em relação ao trânsito da cidade. Eu falei que horário? 12:25? É 12:23, não é? É 12:23. O Jacó tá me alertando aqui. Meu relógio é um pouco mais adiantado, olha só. 12:25, né? É que no do rádio aqui tá 12:17. 12:17? Ah, então do rádio ali tá atrasado, hein? Tá atrasado. 12:23 aqui. Vamos seguir o do Jacó aqui. Ô, Jacó, uma das preocupações que o senhor tem também é em relação ao trânsito, né? O senhor tem muita preocupação em relação a isso. Tanto é que foi solicitada ali em frente à escola Alberto Feres uma lombofaixa, até para garantir a segurança, isso, não só dos estudantes, mas também das pessoas que passam por ali, sim, os motoristas. Veja, há algum tempo, né, eu conversei com a direção da escola e eu solicitei, eles fizeram um abaixo-assinado, né, dos pais de alunos, dos alunos, porque é uma coisa triste você imaginar que o motorista, numa curva daquela, ele sai lá do pontilhão, às vezes a 70, 80, 90 por hora, já vai ter um quarteirão ali que você tem que necessariamente virar 90 graus para a direita e para a esquerda, e o infeliz passa lá às vezes a 80, 90 por hora. Então a lombofaixa é uma maneira de coibir isso. O motorista inteligente, ele aceita que tenha lombofaixa, que tenha um poste caído, que tenha alguma coisa lá que para diminuir a velocidade, ele aceita. O motorista que não respeita a vida alheia, ele fica muito bravo quando tem uma lombada. Agora é duro porque o município acaba gastando uma fortuna com as lombadas e lombofaixas, quando não deveria, nem precisaria, porque você tem uma placa dizendo 30 por hora, você tem uma placa dizendo cuidado escola, você tem a faixa de solo e aí uma parte dos motoristas não respeita. E eu sempre digo o seguinte, Araras, ela tem hoje aí perto de 90, talvez até, se somar com moto e tudo, deve estar aí quase com 100 mil veículos. Aí você pega aí 5% de pessoas que não respeitam a vida alheia, você vai ter um universo aí de quase 5 mil motoristas fazendo coisa errada todo dia. É muita coisa. A maioria respeita, mas infelizmente em função dessa minoria que é ignorante no sentido de ignorar o que é o melhor, né, no trânsito. Às vezes ela está passando num lugar que pode inclusive ter um filho dela, um parente, um amigo, né? Eles ignorando isso, eles não respeitam. E o município acaba tendo que gastar um dinheiro muito grande para coibir. E infelizmente é um mal necessário. A lombada, ela representa a ignorância de parte de um povo, né? No caso é o mau motorista. E ali em frente à Câmara Municipal mesmo, né, que constantemente havia ali acidentes, agora praticamente zero, né? Zerou, agora, né? Era terrível. A gente ali, né? Da nossa sala, inclusive, a gente ficava assistindo de camarote ali, era aquele estresse de ver todos os dias as batidas, as quase batidas. Hoje, felizmente, isso acabou. Há uma reclamação por alguns motoristas, né? Que a lombada é muito forte. Mas olha, então vamos falar diferente, né? O bom motorista, ele não acha ruim, porque a lombada foi feita para você parar mesmo, engatar a primeira e passar devagarzinho. Ali subindo a Câmara, tem uma lombofaixa, um pouquinho acima da loja natalina.
Se você ficar observando ali, você vai ver que muitos motoristas passam lá sem ligar. Por quê? Porque ela não ficou pesada. Então o pessoal passa 60 por hora, 70 por hora. Vai ter que o quê? Levantar também, para que o mau motorista aprenda a respeitar os outros, né? Na pancada que ele vai levar no carro e no bolso que vai custar para consertar o carro, infelizmente. E o importante é que resolveu o problema ali em frente da Câmara Municipal, né? Zerou a questão do acidente, sem dúvida nenhuma. Exato. Agora, mas essa questão é preocupante mesmo, né, Jacó? A cidade cresceu de maneira absurda, né? A gente tem aí um crescimento enorme. E a gente já tem que acostumar, até o Departamento de Trânsito vai ter que começar alguns estudos, até para colocar semáforos em outros pontos, setores. Em alguns horários específicos. Não só na região central, mas em outros pontos da cidade. Sim. O próprio radar, né, para coibir a velocidade altíssima do Eu sou favorável que tenha um radar em cada esquina. Esse seria um sonho. E outro sonho meu é que não existisse nenhuma multa. Porque, né, eu já falei aqui para você, acho que no começo do ano passado, para você que está me ouvindo aí, não sei se prestou atenção nesse assunto, mas o melhor jeito de você acabar com o radar é respeitar a velocidade, respeitar a vida alheia, respeitar as regras de trânsito, porque daí o radar vai estar ali e não vai precisar autuar ninguém, né? Seria tão simples, mas as pessoas se acham, não, mas eu estou acostumado, eu sei dirigir, eu sou bom, meu carro é bom, meu breque do meu carro. Isso é tudo triste de falar, né? Até porque também, Nilson, se você pegar qualquer lugar da nossa cidade e sair seguindo as placas de velocidade ou sair na velocidade que você acha conveniente, aí correndo bastante, não vai dar 1 minuto, meio minuto de diferença de tempo de um local para você deslocar para o outro. Não tenha dúvida. E tem a questão né, como o senhor falou, da vida alheia, né, de preservar Sim. a vida, né, seja do motociclista ou do motorista de veículo, de carro. E assim, né, Nilson? Do pedestre. Quando a velocidade média de uma cidade ela vai crescendo, vamos dizer assim, a possibilidade de acidente aumenta, o número de acidentes aumenta muito e a gravidade dos acidentes aumenta mais ainda. E isso custa muito para todo o município. Então, às vezes, a pessoa fala, mas deixa o cara que se mata lá, o problema não é meu, que é menor ele correr. Só que a hora que ele está lá sendo cuidado no hospital, está saindo dinheiro do bolso de todos os munícipes. Deslocamento do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Outra coisa, às vezes você, né, esse é um exemplo que eu sempre gosto de frisar, às vezes você aqui teve um mal súbito, aí a gente chama a ambulância para vir te atender e de repente tem 2 ou 3 ambulâncias em pontos diferentes atendendo algum acidente de trânsito que alguém, por excesso de velocidade, causou. Então esse é o outro lado da moeda, mas eu tenho fé que as pessoas aprendam aí e passem a respeitar a vida alheia. 12:29. Jacó, alguma coisa que o senhor gostaria de mencionar aqui que eu acabei não perguntando, porque a hora passa rápido, de maneira rápida, né? E que o senhor gostaria de falar, de repente, né? Aliás, o senhor recentemente parabenizou lá os guardas municipais, porque completar 25 anos na corporação não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil, né? Eu costumo dizer, né? O guarda municipal, o agente público de segurança, ele sai de manhã diferentemente da gente, né? Que a preocupação da gente é ajeitar o cabelo, ver se a camisa tá bonita, se o sapato tá bonito. O agente de segurança, ele sai de casa e ajeita o colete, né? Então você vê que é uma profissão extremamente difícil. Então foi uma homenagem justamente para agradecê-los, né? Por esse período que eles têm trabalhado muito por Araras. E Araras, ela ainda é uma cidade, comparado com a maioria, que tem seus índices aí de criminalidade mais reduzidos, em função desse trabalho espetacular que a nossa Guarda Municipal tem feito. Então, né, vai aqui um abraço caloroso a todos os integrantes da nossa gloriosa e valorosa Guarda Municipal. Muito bem, na próxima segunda-feira tem sessão às 20 horas ainda, porque o novo horário passa a valer a partir do ano que ano, vem, né? Para todo mundo se adaptar. Então, às 20 horas. E também um recado aqui, Nilson, né, para esclarecer para o povo de Araras. No dia 29 agora de novembro, a gente terá aí a diplomação pela Justiça Eleitoral e a posse do nosso prefeito Júnior Franco, que será feita lá na nossa Câmara Municipal.
Então aí a partir já desse mesmo dia, ou no próprio dia 30, o seu Pedro Eliseu volta a ser o presidente da mesa diretora e o Jacovete volta a ser vice-presidente, que é o cargo realmente, né, na época que a gente foi eleito como vice-presidente. E dizer para o povo de Araras aí, né, eu sempre falo isso, tudo que você faz, um dia volta para você. Portanto, façamos sempre o bem para o próximo, que esse bem vai voltar para a gente. Então, né, o Nilson está me dizendo aqui que o horário acabou, né, para mim encerrar. Quero dar um abraço aqui carinhoso a todo o povo de Araras, agradecer a todas as pessoas aí que têm dado o apoio para a gente, que têm nos criticado de uma maneira inteligente, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, e dizer que eu confio muito na nossa cidade, confio muito no nosso país e tenho certeza que as coisas daqui para frente irão ficar melhor para todos nós. Muito obrigado, boa tarde a todos. Valeu. Carlos Alberto Jacovete, presidente em exercício da Câmara Municipal de Araras, foi o nosso convidado de hoje. E eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Obrigado a Débora Guiral, engenheira de som, muito obrigado. Ao Rafael Rocha, que levou a imagem aqui desse programa. Logo mais estará disponível na íntegra esse programa no site da Câmara Municipal de Araras. A todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.